Fala galera, muito prazer, eu sou o Pedro. Eu vou ser seu professor de fisiologia aqui na Medline e hoje eu vou te ensinar sobre potencial de ação. Então vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal, aprender sobre potencial de ação, tá certo? Potencial de ação é muito importante, não só para a gente aprender fisiologia, mas é importante também para a gente aprender farmacologia, para a gente aprender fisiopatologia de algumas doenças. Então é super importante para quem está fazendo medicina, perfeito? A gente começa aqui com um conceito simples, né? O que que é o potencial de ação de fato? Perfeito? Ele tem a ver com célula? Sim, ele tem tudo a ver com a célula. Tem a ver com a membrana? Tem a ver com a membrana. Tem a ver com o transporte ativo de íons? Tem tudo a ver com o transporte ativo de íons. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma célula, né? Aqui está a delimitação dela, a membrana, e eu tenho íons positivos aqui, potássio e sódio, tá? Se esses íons, por transporte ativo, decidem deixar essa célula e ir para o meio extracelular, essa célula que uma vez era positiva, tinha carga elétrica positiva, eletropositividade, com a saída desses íons, elas vão ficar negativa, né? E isso tem tudo a ver com o potencial de ação. Por quê? O potencial de ação é uma mudança no potencial elétrico, é uma mudança drástica no potencial elétrico. Essa mudança drástica que pode ocorrer devido a esse exemplo aqui que eu dei, essa mudança drástica vai gerar eventos, né, que vão culminar em uma ação final. Então, o potencial de ação, essa mudança no potencial elétrico, vão gerar eventos que vão culminar com uma ação final. Então, isso nada mais é do que de ação. É uma mudança drástica no potencial elétrico que vai transmitindo até o lugar onde vai ocorrer uma ação final. Perfeito? Então, é de suma importância a gente diferenciar potencial de membrana e potencial de ação. Potencial de membrana significa que a célula está em repouso. Perfeito? O exemplo que eu dei anteriormente aqui, a célula está em repouso. Vamos supor que ela está com menos 80 milivolts dentro da célula. Isso aqui é o potencial de membrana dela. À medida que ela sofre uma mudança de potencial drástico e aquilo vai transmitindo por toda a membrana dessa célula, aí sim é o potencial de ação. Então, o potencial de ação tem a ver com a ação em si, com a transmissão, perfeito? Que é o potencial de membrana, é a carga elétrica dela em repouso, perfeito? Agora, alguns conceitos aqui, né, que estão escritos no Guyton, mas eu praticamente já expliquei para vocês, né? Existem potenciais elétricos através de membranas de praticamente todas as células do corpo. Então, por isso que é muito importante a gente entender potencial de ação e essas células vão gerar ações através desse potencial de ação transmitido, perfeito? E algumas células, como as nervosas e as musculares, geram impulsos eletroquímicos. Né? Por que eletroquímicos? Né? Que são potenciais elétricos transmitidos através da química, né? A química de íons, transporte ativo de íons, que alteram as membranas, e esse impulso é utilizado para transmitir os sinais ao longo de toda a membrana. O que, que seria isso? Potencial de ação. Perfeito? Agora eu vou explicar um pouquinho da física básica dos potenciais de membrana, né? Os potenciais de membrana, como eu falei, a célula está em repouso, tá certo? Aqui, basicamente, né, esses potenciais de difusão, se eu tenho bastante potássio aqui dentro da célula e através de uma diferença de potencial aqui no exterior da célula está negativo, esse potássio que tem em excesso aqui dentro da célula vai resolver sair dessa célula, através de uma diferença de potencial, os canais de potássio que tem aqui na membrana, de uma membrana seletivamente permeável, vão abrir, esse potássio vai sair e vai tornar o meio mais positivo e aqui mais negativo, com essa saída de um íon positivo. Perfeito? E essa permissão de saída, esses canais vão estar
abertos, né, somente até menos 94 milivolts. A tensão, né, essa diferença de potencial, né, do meio externo positivo com a saída do potássio e do meio interno negativo, né, essa diferença de potencial acaba fechando os canais de cálcio, de potássio, perdão, quando essa diferença de potencial cria uma tensão e a carga elétrica, né, a eletronegatividade do interior da célula é menos 94 milivolts. Então, Pedro, não vai ter menos 95 milivolts? Pode ser que tenha, porém, né, seria uma disfunção no fechamento dos canais de potássio, perfeito? Nesse exemplo aqui. Então, o normal seria, né, com essa saída de íons, né, positivos, a célula em repouso no potencial de membrana está com menos 94 milivolts no máximo, perfeito? E a mesma coisa acontece com a entrada de íons. Imagina que aqui está muito positivo, aqui está negativo. Essa diferença de potencial vai criar uma tensão abrindo os canais de sódio, vai entrar sódio na minha célula, aqui vai ficar positivo, né? E aqui mais negativo, por causa da carga elétrica do íon, né? Essa diferença de potencial vai criar uma tensão. Se aqui está ficando muito positivo, até mais 61 milivolts, essa tensão vai fechar os canais de sódio para cessar essa troca com o meio extracelular até mais 61. Ah, Pedro, não vai acontecer mais 62, né? O normal é que essa célula esteja até mais 61 milivolts, perfeito? Dentro da fibra. E dentro da fibra aqui também, menos 94 milivolts, essa troca quando o íon está saindo. Perfeito? Agora a gente vai para uma tabelinha que tem aqui no Guyton a respeito do potencial de membrana, né? O que seria o potencial de membrana? Como eu já falei, é o potencial de repouso de algumas principais células do corpo humano que possuem potencial de ação, né? A possibilidade de fazer um potencial de ação, né? Neurônios, né? O impulso nervoso ali, através do potencial de ação. Esse potencial de membrana, né, em repouso do neurônio é de menos 60 a menos 70 milivolts, né, no músculo esquelético, né, nos meus músculos, de menos 85 a menos 95, no músculo liso dos meus órgãos, principalmente, de menos 50 a menos 60, e nos músculos cardíacos, menos 80 a menos 90 é esse potencial de repouso. Só uma tabelinha aqui, né? A gente vai aprender muito mais sobre os neurônios, né? E esse potencial de ação é muito, muito importante nos neurônios, nas células cardíacas, perfeito? E a gente vai entender por que que as células têm que ter esse potencial de repouso, não só para o potencial de ação acontecer, mas o que que acontece, é o próximo slide, para que essa voltagem seja negativa nas células. Aí a gente fala um pouco sobre transporte ativo de íons, né, principalmente sódio e potássio, através da membrana, né? A bomba de sódio e potássio. Vocês lembram, né, que a bomba de sódio e potássio é extremamente importante para a célula, né? Para o metabolismo da célula. Essa não é uma aula de bomba de sódio e potássio, eu só quero exemplificar, né, que o normal seria 2 potássios entrando e 3 sódios saindo nessa bomba de sódio e potássio, né? Perceba que gasta energia aqui, né? Um ATP vira um ADP, né? Mas essa troca de íons, perceba que entra menos do que sai, e ambos são positivos. Se entra menos do que sai, a parte de dentro vai ficar com um déficit um pouco mais eletronegativa que o exterior, né? Então essa bomba de sódio e potássio ela contribui para um interior negativo nas células. Perceba também que canais de vazamento de potássio em repouso existem, segundo o Guyton, né? Então o que que acontece? Esse potássio, mesmo com a célula em repouso, ele consegue passar por alguns canais, né? E é um canal de vazamento, ele é contínuo, né? Uma parte desse potássio ele vai se perder aqui para o meio exterior, né? Um pouco desse que entra até na bomba de sódio e potássio.
Então, perceba que isso é uma maneira da célula ficar ainda mais negativa, né? Deixando o potencial de repouso, sem o potencial de ação ainda estar ativo, negativo em todas as células. Show de bola? Galera, agora a gente vai para a parte mais importante da nossa aula. É basicamente um resumão, que posteriormente vocês vão ver que eu vou falar praticamente tudo de potencial de ação nesse slide aqui e desenhando, tá bom? Os estágios, aqui fala um pouco, né, do que é o potencial de ação, que eu já falei em alguns slides anteriores, tá? Mas o mais importante são os estágios do potencial de ação, né? Como que ele acontece e as fases em si, tá? Vamos lá. Na fase de repouso, né, que é o potencial de membrana, né, a minha célula vai estar lá com menos 70 milivolts, tá? Algo tem que acontecer, né? Alguns canais de sódio que são inespecíficos, eles abrem, tá? Não tem muita explicação. E alguns sódios Na, né, que são positivos, eles entram um pouco na minha célula, transformando o que era menos 70 em menos 55. Tá? Essa diferença, essa positividade que ocorre através de canais inespecíficos de sódio, né, esse influxo inespecífico de sódio entrando na minha célula, vai estimular a minha célula, né, a abrir canais de sódio dependentes de voltagem. Por que dependente de voltagem? Porque ele é dependente dessa voltagem, dessa estimulação anterior, para abrir esses canais de sódio dependentes de voltagem. Tá? Abrindo esses canais de sódio dependente de voltagem, a gente vai entrar em uma zona que chama feedback positivo. Feedback positivo, né? O feedback positivo vai fazer com que mais ainda canais de sódio dependente de voltagem sejam abertos, né, pela minha célula, e mais sódio ainda entra nessa célula, tá? Essa fase que eu estou falando, né? Imagina uma régua aqui, do menos 55 até o zero, 10 positivo, 20 positivo, é a fase de despolarização. Por quê? Imagina dois polos aqui. Eu estou despolarizando. Eu estou me aproximando cada vez mais de uma régua ainda menor, né? Então, é por isso que chama despolarização. E a despolarização, ela acontece por causa desses canais de sódio dependentes de voltagem que são estimulados pelo influxo de sódio inespecífico nessa zona aqui. Nessa zona que chama limiar, tá? Uma zona limiar que esses sódios inespecíficos, esse influxo inespecífico, faz com que gere uma estimulação numa voltagem por volta de menos 55, que abre ainda mais canais de sódio dependentes de voltagem para fazer uma fase que chama despolarização. E à medida que esse sódio ele entra, tá? Ele vai chegando perto do positivo ou até mesmo no positivo, né? Cria-se uma tensão e essa tensão vai fechar os canais de sódio, vai bloquear essa entrada de sódio na minha célula e vai fazer com que abram-se os canais de potássio dependente de voltagem. Os canais de potássio dependente de voltagem vão eliminar o potássio da minha célula, vão fazer com que tenha um influxo de potássio para fora da minha célula, fazendo com que, né, como o potássio é positivo, né, fique ainda mais negativa a minha célula e ela tenda a voltar para o estágio inicial de menos 70. Essa é uma fase de repolarização, ou seja, eu estou aumentando a distância da minha régua, ela está voltando para o menos 70 aqui, fazendo uma polarização, ou seja, uma repolarização. Perfeito? Bom, pessoal, para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre canais de sódio e potássio dependentes de voltagem, né? Eu já falei deles a respeito daquele resumão das fases aqui, tá? Mas uma coisa que a gente tem que salientar é que eles são canais adicionais à bomba de sódio e potássio e ao vazamento de potássio. Eles são canais diferentes, tá? Já falei que a bomba de sódio e potássio e o vazamento de potássio, eles são responsáveis pela manutenção do meu potencial de membrana, deixando
né, a célula negativa lá, tá? Já esses canais de sódio e potássio dependente de voltagem, né, eles acontecem nas fases de despolarização e de repolarização, tá? E o que que ativa esses canais de sódio dependente de voltagem, né? Eu já meio que falei naquele resumão, né? São canais de sódios inespecíficos, que não são os canais de sódio dependente de voltagem, deixando a minha célula no menos 55. Isso vai criar uma excitação, né? Um, uma denominação chamada feedback positivo, tá? Esse feedback positivo vai gerar a abertura ainda mais de canais de sódio dependente de voltagem, fazendo com que a minha régua vá até lá perto de zero, de 10, um pouco positivo, tá? Devido à carga elétrica desse sódio que está entrando, tá? Então, é essa estimulação de canais de sódio inespecífico que vão fazer com que ainda mais canais de sódio dependentes de voltagem sejam abertos, né, para ocorrer a fase que chama despolarização. Perfeito? Agora, como que ocorre a inativação dos canais de sódio, né? À medida que um grande número de sódio está entrando pelos canais de sódio dependente de voltagem, uma tensão, né, uma diferença de potencial de difusão ocorre e uma tensão é criada, tá? Essa tensão ela vai bloquear, né, vai fechar os canais de sódio dependente de voltagem, né? E vai fazer o que também? A mesma tensão, né? Esse influxo, quando já está positiva a minha célula, essa diferença de potencial de difusão, ela também, além de bloquear o sódio, ela vai abrir os canais de potássio dependente de voltagem, fazendo que o potássio, que é positivo, né, saia da minha célula, tá? E saindo da minha célula, vai deixar ela ainda mais negativa, né? Qual fase eu estou falando aqui? A repolarização. É a minha régua agora voltando até o estágio de repouso, que é menos 70 milivolts. Tá? Essa é a fase da abertura dos canais de potássio, do potássio que é positivo saindo e deixando a minha célula na fase de repouso novamente, que é negativa. Perfeito? Alguns conceitos importantes, né? O conceito de feedback positivo, né? Que acontece na despolarização, né, com ainda mais aberturas de canais de sódio abrindo, né? Isso é um ciclo chamado de feedback positivo, né, causado por essa excitação aqui que eu comentei para vocês. Isso é um conceito que gosta de cair em prova, tá? O conceito de limiar, o limiar é uma diferença que tem que ocorrer na excitação, nessa excitação aqui. Isso aqui é chamado de limiar, tá? É uma diferença que tem que ocorrer, né, para ativar esse ciclo de feedback positivo e a despolarização ocorrer. Perfeito? Vou falar um pouquinho sobre a propagação desse potencial de ação. Ela não tem uma direção única, ela pode variar a direção, vai para todos os lados, tá? Isso é importante e o Guyton cita, né, que essa direção não é única, tá? Princípio do tudo ou nada, muito importante. Não existe potencial de ação meia boca. Ou ele acontece ou ele não acontece. Ou se criam condições, né, adequadas, favoráveis a esse potencial de ação, ou ele não ocorre, né? O potencial de ação atingido em um determinado ponto, no qual não gera tensão suficiente para estimular a próxima área da membrana, se isso ocorrer, a despolarização ela o quê? Ela para, ou seja, opa, está aqui partindo meu potencial de ação nessa membrana. Chegou num ponto que não gerou tensão suficiente. Esse potencial de ação ele vai parar, ele não vai continuar, não vai ocorrer a despolarização por toda a membrana. Perfeito? Agora, os tipos especiais de potencial de ação. O platô, eu vou falar na contração do músculo cardíaco, a gente vai se atentar lá nessa aula de contração do músculo cardíaco, tá? E a ritmicidade, onde que ela é importante, né?
A gente sabe, no coração. É importante ter um ritmo, né? E esse tipo de potencial de ação ele acontece, né? Porque o potencial de membrana ele não fica tão negativo, não se cria uma tensão tão negativa, ele não chega lá até muito depois do menos 70, né? Para fixar esse potencial de ação não ocorrer novamente. Então, o que, que acontece, né? Essa tensão negativa, né, não é tão significante para deixar os canais de sódio e cálcio, né, totalmente fechados, tá? Isso é a ritmicidade, mas a gente vai falar também, né, na contração do músculo cardíaco, por isso que é um potencial de ação diferente, tá? E alguns conceitos também que estão no Guyton aqui para fechar, né? Ele fala, né, do tronco nervoso, né, na célula nervosa, né? Fibras nervosas mielínicas são calibrosas e amielínicas são delgadas, tá? Essa bainha de mielina, né, ela é formada através de uma substância lipídica chamada esfigomielina, tá? E existem também nódulos de Ranvier. Esses nódulos, eles são os espaços que permitem o fluxo de íons, né, do meio intra para o extracelular. E eu vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os nódulos, tá? Aqui que ocorre a transferência dos íons, tá? Não é por toda a bainha de mielina, por todo o axônio. É o axônio, tá? Muita gente pensa que o fato da bainha de mielina existir, ela vai, por ser uma substância lipídica, ela vai aumentar a eletricidade, né? A transmissão elétrica aqui. Mas não. O que acontece é que esse estímulo ele tem que saltar, porque a bainha de mielina é, ela tem uma substância, essa substância lipídica, ela não permite que a corrente elétrica flua por ela, tá? Então, o que, que acontece? O estímulo tem que ir para o extracelular, tá? E ir saltando, né? Isso aumenta o quê? A velocidade de transmissão não é por causa de uma melhor condução dessa fibra, né, dessa mielina, é por causa dessa condição saltatória pela mielina ser repulsiva, né? Ela não conduz direito a eletricidade. Então, pelo fato dela não conduzir, o estímulo tem que saltar pelo líquido extracelular, tá? E, e esse saltamento vai ajudar a velocidade de transmissão nervosa e a conservação de íon e energia. Por que a conservação de íon e energia é ajudada pela bainha de mielina? Porque não tem troca nessas principais, nesses principais espaços. Só tem troca onde, que eu falei, no nódulo de Ranvier. Perfeito? Então, essa é a característica do potencial de ação, né, da transmissão nervosa nos neurônios, tá bom? Galera, espero que tenha ficado claro aí sobre potencial de ação, né? Deixa um feedback aí embaixo para a gente melhorar a qualidade da nossa aula. Curta o canal, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho da Medline e fica com Deus. Forte abraço.